tudo bem? Se não está, há de ficar, porque o Pode Mais Saúde está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço onde ciência, inovação e conhecimento se encontram. Um programa especial idealizado pela Singular Pharma, Academia da Menopausa e Connect, um congresso imperdível que vai reunir os maiores especialistas em medicina e nutrição preventiva do Brasil. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Vitor Silveira, jornalista, e em cada episódio eu recebo aqui especialistas renomados para compartilhar experiências, insights e as novidades mais relevantes no cuidado com a saúde integral. O assunto de hoje é muito popular, tem se falado muito por aí, que é microbiota intestinal e doenças autoimunes. Qual a conexão? E para falar sobre o assunto, o especialista no assunto, eu tenho um prazer de receber aqui, Dr. Fabrício Silveira, quase meu xará, né? É verdade. De sobrenome, muito prazer, verdade, Vitor. doutor. É um prazer estar aqui, né? Até porque, como eu falei para você, é meu primeiro podcast. Então, de muitos. É algo que realmente eu acho que vai trazer muitos frutos bons. Vai sim. E o papo riquíssimo, né? E meu nome, para quem não me conhece, é Fabrício Silveira. Eu sou especializado em tratar do ser humano, médico do ser humano e principalmente da saúde intestinal. E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso. Maravilha, vamos conversar bastante, né? Tem muito verdade. o que falar. Doutor, por muito tempo, né, não se falava muito nessa questão da saúde intestinal. Era mais assim, tá desarranjado, né? Tem uma dor de barriga, toma um chá, alguma coisa. Quando foi que virou essa chave e percebeu a importância de cuidar da saúde intestinal e que ela estava ligada a tantas outras questões, como, por exemplo, as doenças autoimunes? É interessante você falar isso, Vitor, porque ainda hoje as pessoas acham que isto é normal. Que ter refluxo, ter gases, ter distensão abdominal, ter cólica abdominal e diarreia ou constipação é normal. As pessoas ainda acreditam que isso é normal. Sim. Isso é importante até para a gente chamar a atenção de todo mundo que isso não é normal. Se há algum desses sintomas é porque alguma coisa não está funcionando bem. Não quer dizer que seja doença em si, certo? Mas quer dizer que tem alguma disfunção acontecendo. Isso começou a ganhar força. Na verdade, a questão da importância do intestino, sabe quando é que começou? Quando? Há 2.400 anos atrás, com Hipócrates, que ele falava que toda doença nasce do intestino, cara. Mas passou por séculos, né? Séculos e séculos. E aí, no início ali da década de 70, 80, alguns caras começaram a estudar. Ou seja, o que Hipócrates falava, que era uma teoria, né? Começou a ver, na realidade, a prática disso. E tem um nome de destaque, que é um americano. Americano não, um italiano, radicado nos Estados Unidos, que é Alessio Fasano, que é um grande estudioso do intestino. O cara, assim, está dedicando a vida dele, que ele é vivo ainda, ao estudo do intestino. E Alessio Fasano foi um dos pivôs que fizeram, né, essa abrangência da medicina intestinal, do estudo, né, da medicina intestinal, ganhar tanta força. No meio do caminho tem um cara que eu não posso deixar de falar, que é um brasileiro, Dr. Elion Póvoa. Dr. Elion foi um dos primeiros brasileiros a falar cientificamente do intestino e a ligação do intestino com o cérebro. Isso na década de 90, cara. Imagine, década de 90. Então, sempre houve esse tema. Sempre houve. Ganhou força recentemente com o interesse, né, de muitos estudiosos, muitas universidades em investir na pesquisa do intestino. E juntando a isso, agora bem no finalzinho, a medicina de precisão. Porque a medicina de precisão, ela consegue ler o intestino muito melhor do que a gente. Sim. Então, o interesse de uma camada da medicina em estudar o intestino, associado, agora por último, à medicina de precisão, foi o que fez ganhar força e por isso deu um boom aí, todo mundo está falando sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho de sintoma, né? O senhor comentou aí a questão de refluxo, e aí o refluxo é muito ligado à questão gastrointestinal, né? Mas a gente pensa logo que há algo de errado no nosso estômago. Mas pode ser realmente, pode vir do intestino? Aí eu vou dizer de outros estudos, né? Que avaliaram e verificaram o seguinte, que quando você tem uma mudança na microbiota, nessa população de bactérias no estômago ou no intestino, muda até a flora bucal. Uau. Sim. Assim como a flora bucal, a alteração dela modifica a flora gástrica e intestinal. Tá tudo interligado, cara. Então, respondendo você, pode sim. Eu falar, tá com mau hálito, pode ser? Pode ser, sim. O estômago, né? Mas não diretamente do estômago.
A maioria das vezes a litose está mais relacionada com a fermentação do alimento no estômago e no intestino, que libera substâncias tóxicas ou ácidos que são expelidos pela respiração. Então pode ser aquele alimento que você tem uma intolerância ali, que ele vai ficar Perfeito. fermentando no seu Perfeito. intestino, ele pode te causar esse mau hálito. Perfeito. Então percebeu que tá com mau hálito, fica ligado, né? O que será que eu comi para ter causado esse mau Claro que hálito? tem que avaliar também, Vitor, a saúde bucal, né? Mas descartou saúde bucal, vamos olhar esse estômago e esse intestino. É verdade. Doutor, o senhor acha que também o interesse tem crescido porque as pessoas estão ficando mais suscetíveis a problemas intestinais por conta de estilo de vida, alimentação, mas que bom que isso tende a melhorar porque está se estudando mais, né? Você tem razão também nisso, né? Foi bom até se falar nesse ponto. Realmente, a incidência de doença gastrointestinal, inclusive câncer de estômago e câncer de intestino, tem aumentado absurdamente na população. Isso se deve principalmente aos hábitos alimentares, ao hábito alimentar, né? Estilo de vida também, porque o estresse influencia, a privação de sono influencia, que mexe com a nossa imunidade, mas até o sedentarismo influencia, ou o sedentarismo influencia também nisso, como fator provocador ou protetor. Mas, quando se fala de saúde gastrointestinal, alimentação, cara, é o principal. Então, tem vários alimentos que podem, sim, aumentar muito a incidência de doenças gastrointestinais. É o que a pessoa realmente come, né? Coloca para dentro, né? Hipócrates também, eu gosto de estudar Hipócrates, viu, cara? Hipócrates também fala que seu alimento seja seu remédio ou medicamento e que seu medicamento seja seu alimento. Sim. As pessoas não sabem, Vitor, e poucas pessoas sabem, eu acho que até da área de saúde, que o alimento tem informação. Não é só fonte de energia, ele tem informação. E essa informação, ela se comunica com o nosso organismo. Então, existe uma interação verdadeira. E isso é que leva realmente a tantas doenças, né? Sim. Consumir o alimento errado. Imagine uma coisa. Se você mastiga mal, não mastiga bem, está estressado. Se naquele dia você está estressado, mastiga mal, certo? E come aí uma besteira, cara. Um hambúrguer ou alguma coisa assim. É fatal, isso aí é fatal, vai trazer problemas para Você vai você. sobrecarregar, né? Porque você já não fez o processo direito para colocar, né? Para colocar o alimento ali no intestino. Então já deu mais trabalho a ele. Estressado e com um alimento de baixa qualidade. Exatamente. Aí pronto. Aí pedir para ter algum problema, na verdade. Aí realmente né? vai ficar, né? Embaixo. Doutor, qual é a relação entre microbiota e doenças autoimunes? Esse é um tema que é muito recente. Eu vou tentar explicar de uma maneira não científica para que as pessoas consigam entender, porque eu sei que é um pouco complexo mesmo. Mas o que é que acontece geralmente? O que acontece é que o sistema imunológico meu e seu e de todo mundo, 80% dele se encontra em nosso querido intestino. Já começa por aí, né? Já deu uma clareada, né? E doença autoimune envolve sistema imunológico. E o sistema imunológico está no nosso intestino. Mas o que é que desencadeia isso? Os estudos demonstram que tem que ter 3 fatores. Primeiro, um fator genético, uma genética prévia. Segundo, um gatilho. E terceiro, tem que ter, para a doença autoimune, exclusivamente para a doença autoimune, um aumento da permeabilidade intestinal, que é a ruptura da barreira intestinal. Sim. Por que isso? O sistema imunológico fica de um lado, o alimento de outro, e no meio tem uma barreira. Para desencadear a doença autoimune, tem que ter uma quebra dessa barreira. E geralmente o que acontece? O sistema imunológico entra em contato com as proteínas mal digeridas, porque você não mastigou direito, porque você comeu estressado, ou porque você tomou algum medicamento, como IBPs, que alteraram o pH. Proteína que não foi bem digerida, cai no intestino inflamado, permeável, que a gente chama, sem barreira. E o sistema imunológico vai lá e entra em contato com essas proteínas, cara. E aí ele reage primeiro às proteínas. Só que tem um detalhe importante, sabe o que é? Essas proteínas têm correlatos no nosso organismo. Ou seja, essas proteínas se parecem com proteínas do nosso organismo. E aí que está o problema. Que nosso sistema imunológico vai reagir a essas proteínas dos alimentos ou de vírus, de bactérias também, na reação cria anticorpos, só que esse anticorpo ele não sabe distinguir a proteína da proteína irmã que tem no nosso organismo. E ele faz o quê? Acaba atacando o nosso próprio organismo.
Então, quer dizer, até, assim, a gente estava falando sobre a questão da mastigação, né? Isso. E não é mito, né? Realmente Não, precisa mastigar direitinho, porque isso pode influenciar, inclusive, no desenvolvimento de uma doença E não só autoimune. mastigar. Hoje a gente fala sobre alimentação consciente. Uhum. É você mastigar bem e estar atento àquilo que está fazendo, à sua alimentação. Sim. Não é estar vendo televisão ou celular ou estar disperso, porque isso faz a diferença, né? Quando você está mastigando, as papilas gustativas identificam quais são os alimentos, né? A qualidade, vamos dizer, dos alimentos. Isso ajuda, na verdade, a nosso estômago, nosso intestino, nosso pâncreas se preparar para ele. Uhum. Se você comer rápido, vendo televisão, cara, você não mandou mensagem nenhuma para o estômago nem para o intestino. Então, olha aí, né? Os hábitos recentes, né? Que já estão causando isso, como a gente estava conversando antes. A questão da mastigação, que já se fala há muito tempo, a gente aprende na escola, né? Isso. Quantas vezes que tem que mastigar. Mas aí, junto a isso, ainda vem a distração Isso. na hora daquela refeição. Eu vou conversar, eu não consigo hoje almoçar sem estar assistindo alguma Pois tela. é. Eu preciso sentar ali, né, com a distração para estar comendo. Isso é péssimo também, então. Exatamente. O ideal é você parar para fazer a sua refeição. A refeição, cara, é um negócio sagrado. Porque imagine uma coisa: o que é o alimento? É o combustível do organismo, cara. Sim. Uhum. E não é só a qualidade do alimento, mas é como você está ingerindo aquele combustível. É como se você fosse colocar uma gasolina premium. Se você Exatamente. coloca no seu carro, por que você não vai colocar o combustível premium no seu corpo, né, Perfeito. doutor? E você vai botar num bom posto de gasolina, né? Você vai escolher um posto bom, uma gasolina boa. E com atenção para não errar ali, para não vazar a gasolina. É mais ou menos isso, cara. Aham. Então, se é o combustível que nos move, por que que a gente presta atenção no combustível do carro, presta muita atenção no combustível que a gente põe em qualquer... Em carro, em moto, em qualquer meio De transporte. de transporte, e você não presta atenção no combustível que você bota no seu bem mais precioso, né? Na máquina mais revolucionária que tem, que é o nosso corpo, né? Então é assim, a mastigação, uma concentração e a qualidade. E a qualidade. Ok. Bom, muita gente tem falado, né, que a microbiota intestinal é o segundo cérebro. E aí muita gente entorta o nariz, porque pensa, poxa, meu intestino, né, que por muito tempo se achou que era somente ali passagem de fezes, é realmente um grande e importante membro do nosso corpo. É um paradigma, né? Aham. Como você falou. Como é que pode um órgão que tem excrementos, né, restos de alimentos, restos de coisas do nosso organismo, Ser tão importante ser assim, tão importante e ser considerado como o segundo né? cérebro. Segundo cérebro. Como eu falei para você, o Dr. Elion Póvoa, né, no ano 2000, publicou um livro, Cérebro Esquecido. Então, essa coisa é antiga. Aham. Lá no intestino. E por que que o intestino, de fato, é o segundo cérebro? Porque ele tem muitos neurônios, cara. Claro, o nosso cérebro tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios, mas o intestino tem em torno de 500 milhões. É a segunda maior concentração de neurônios do nosso organismo, Impressionante. mais do que a medula espinhal, para você ter ideia. E é independente. Se você cortar o cordão umbilical que liga o intestino para o cérebro, o intestino funciona sem precisar do cérebro. Então, é um sistema autônomo, praticamente. É independente, que funciona bem. E, além disso, esse órgãozinho produz a maior parte dos neurotransmissores, que são os mensageiros que fazem o nosso cérebro funcionar bem, que faz a gente ter um estado emocional melhor. Como a serotonina, que equilibra nossas emoções, né? Hoje sabe também que a serotonina também atua na imunomodulação, melhora a nossa imunidade também. Então, O intestino, ela produz a serotonina também? 95% da serotonina, Nossa. cara, do nosso organismo. Então, é muito importante. Aí não resta dúvida que é o segundo cérebro, né? Tá, inclusive, ligado, então, à depressão, Perfeito, a problemas de perfeito. ansiedade. Perfeito. Não sei se eu posso falar aqui, mas eu cuido de alguns pacientes com depressão e ansiedade, fazendo essa abordagem. E tem uma médica americana, a doutora Georgia Ide, que é também uma psiquiatra americana, que faz um trabalho excelente dessa forma, com bons resultados, sabia? Impressionante, viu? Nossa, tá vendo? Cada vez que a gente vai conversando, a gente acha que conhece, que já estudou, mas não, tem muita novidade aí, tem muita coisa boa. o que se explorar, né, do intestino. Doutor, o que é disbiose intestinal? Boa pergunta.
Para entender desbiose, primeiro a gente tem que entender o que é o normal, o que é a microbiota intestinal. Uhum. Porque muitas pessoas pensam que a microbiota intestinal é só bactéria, mas não é. Todos os micro-organismos que estão no nosso intestino, aliás, no nosso corpo, mas quando a gente fala de microbiota intestinal, especificamente do intestino. Então tem bactérias, vírus, fungos, protozoários, todos esses habitantes do nosso intestino fazem parte da microbiota intestinal, que é microbiota de microscópicos, né? Sim. Então, fazem parte. Então, a desbiose vem pelo desequilíbrio dessa comunidade, né? Porque essa comunidade que tem vírus, bactéria, fungo, protozoário, ele está em equilíbrio. A desbiose é o desequilíbrio, tanto da quantidade de algum micro-organismo, quanto da espécie, da qualidade. Um exemplo que a gente pode dar é a exemplo quando você usa um antibiótico de amplo espectro potente, que ele elimina algumas bactérias do intestino, e eliminando, cria um desequilíbrio, cara, que pode ser transitório ou pode ser permanente. Então, é o desequilíbrio nesse ambiente intestinal, dessa população intestinal, que é desbiose, é o desequilíbrio disso. Doutor, é muito comum, né, desde a infância, todo mundo já ficou desarranjado, como dizia minha avó, né, com dor de barriga. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tratar uma dor de barriga? Talvez tomar aquele remédio que vai travar, porque todo mundo quer parar, né? Rapaz, é bom você fazer as perguntas pertinentes, porque nós fomos criados, vamos dizer assim, o nosso entendimento foi modulado, né, de que quando nós estamos doentes, a primeira coisa que nós fazemos é tomar alguma coisa, Sim, ou um medicamento, ou um probiótico, para sanar aquele enfim, sintoma, isso. né? Mas por isso que essa pergunta tua é pertinente, porque na prática, hoje a gente vê que o mais importante é tirar o que está fazendo mal. Se é um parásito, um verme, tratar o verme. Se é um alimento que está fazendo mal, tirar o alimento. Isso tem um poder muito maior. E na prática, a gente vê isso na prática hoje. Que é muito mais importante tirar aquilo que está fazendo mal do teu organismo do que colocar milhões de coisas, suplementos, medicamentos, que vão resolver temporariamente. Mas se há um causador e você não tirar ele, você vai continuar doente. Vai ficar continuadamente, ok. Quais são os alimentos que prejudicam mais o Essa é equilíbrio fácil, intestinal, cara. doutor? Isso é bem fácil. Ah, é? Tem Todo mundo tantos sabe, ó, assim? sabe o que é interessante, pessoal? É que todo mundo sabe disso e ninguém põe em ninguém prática, ou poucos põem em prática. Sabe por quê? Quais são eles? Os açúcares refinados, O açúcar realmente é vilão, né? gordura trans, essas margarinas que tem por aí. Depois você tem os alimentos processados e ultraprocessados, cara, que tem conservante, ácido lante, emulsificante, tudo que é anti, você nem sabe direito o que é que tem ali. E são alimentos muito populares, né? Isso No mesmo. café da manhã, tem, né, os embutidos. E tem dois que eu deixei por último aqui de propósito, que são a nova descoberta da medicina, que é a gliadina, que é uma proteína que tem no glúten, e a caseína do leite. Que no ranking de alimentos mais inflamatórios, esses dois estão no topo do ranking. Os leites e os derivados realmente, então, são Podem, prejudiciais. porque existe uma proteína do leite de vaca chamada proteína A1. Uhum. E essa proteína se sabe que ela tem um potencial inflamatório. E se você está um pouco fragilizado, ela vai te inflamar. Assim como a gliadina que tem no trigo, né? Então, o trigo tem uma proteína que nosso organismo não consegue digerir adequadamente. Então, são proteínas com alto potencial de provocar doença. Mas tem algum tipo de leite que seja menos prejudicial? Tem. Se a pessoa Ó, não quiser, né, deixar de usar? tem sim. É tanto que é tão verdade isso, que a indústria já viu e já começou a produzir, tem nos mercados o leite A2. Leite A2. Isso. Porque aí você pergunta, por que a indústria começou a produzir leite A2? Alguma coisa tem de errado, né? E o que é que tem de errado? Essa questão Do A1. do A1. Então, hoje se usa derivados de búfala, que tem uma proteína melhor, e também o leite, né? A2, que tem várias marcas já no É mercado. melhor. Agora, se a pessoa sempre fez o uso do leite, nunca teve problema nenhum, mas ainda assim ela pode desenvolver Pode, essa intolerância, né? pode. Porque o pré-requisito disso é ter o aumento da permeabilidade intestinal. Se por algum motivo, uso de antibiótico, anti-inflamatório, corticoides, ou um estresse muito grande, ou uma infecção intestinal bem elevada, isso pode
fragilizar a barreira intestinal e abrir o precedente para doenças. O uso prolongado também pode causar isso? Por exemplo, eu tomo desde a infância, nunca tive nada, sou acostumado. É acumulativo, assim? Não, Pode ser que você mas, esteja inflamando? mas o que é que acontece? Se você faz abuso, se você usa muito... Porque imagine, do leite, por exemplo. Se você toma muito leite ou come muito queijo, quanto mais queijo, mais proteína você está ingerindo do queijo, por exemplo. E mais enzimas seu organismo tem que ingerir para produzir, para digerir essas proteínas. Então, se você consumir muito queijo, por exemplo, em excesso, seu organismo vai ficar sobrecarregado na produção dessas enzimas para digerir a proteína do leite. E aí, isso pode dar o quê? Uma falência, cara. O motor pifa. Nossa. Da produção, entendeu? Aham. Bom, falamos sobre os vilões, agora vamos falar sobre os mocinhos, os heróis. Quem são os heróis que ajudam a fortalecer a microbiota? Rapaz, isso é fácil também. E todo mundo sabe. É isso que é mais impressionante que a gente sabe. Sabemos os vilões e os heróis, né? Sabemos, mas a gente está em cima do muro, entendeu? A gente sabe o que fazer. E só abrindo parênteses, é importante porque o conhecimento não é nada se você não põe ele em prática. Você pode ter o maior conhecimento do mundo, cara, mas se você não consegue colocar em prática, o que é que adianta o conhecimento? Né? Então tem um monte de cara aí, pesquisador, se matando dia e noite nos laboratórios para descobrir alguma coisa, eles descobrem e aí entrega à sociedade e diz, mas isso eu não quero, não. Eu quero continuar na minha vida de sempre. Não quero largar, né? Meu queijo. Então, quais são os alimentos que produzem, né, uma harmonia, um bem-estar no nosso intestino? E a gente sabe. Vou anotar, anota aí você também de casa. Bom. As frutas. Sim. Né? Tem algum tipo específico? As tem. Vermelhas, as frutas vermelhas, exatamente. Vermelhas. As frutas vermelhas, porque tem polifenóis que servem também como anti-inflamatórios, né? Você tem as verduras, principalmente as verduras de cor escura ou amarelada, porque são ricas em beta-caroteno, que protege o nosso intestino também. Cenoura, abóbora, cara, as folhas verdes. Pimentão. Isso. Depois, a que a gente chama de crucíferas, né? As crucíferas, na verdade, você tem aí a couve de Bruxelas, o brócolis, a couve, né, normal, porque elas ajudam, quando elas são digeridas, né, fermentadas pelas bactérias, liberam uma coisa que sabe gasolina azul de altíssima qualidade, cara? É liberada. Porque quando as bactérias boas fazem o metabolismo disso, sai uma gasolina tão boa que é a que alimenta nosso cérebro e as células intestinais. Olha só. Então é importante. Aí depois, além, só concluir. Então, frutas, verduras, raízes também, porque ele tem um amido, que é um amido mais difícil de digestão, isso ajuda também. Inhame. E batata doce. Sim, falam muito das propriedades do inhame, né? Que é um anti-inflamatório, exatamente, natural. Mas é uma coisa que ainda não tem muita evidência, né? Mas é bom, mas seguramente é bom para a saúde. Mal não faz. Isso, mal não faz. Não certo? tá dentro da embalagem, né? Tá tudo certo. Depois as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, que também... É bom também? É bom também. Porque... Mas o feijão ele não pode causar uma flatulência. É polêmico, né? Mas assim, ó, cara, por incrível que pareça, ter um pouquinho de flatulência não é ruim. Porque as bactérias, para liberar esse ácido bom, esse combustível bom, eles têm que fermentar alguns alimentos. O que não pode é fermentar proteínas. Porque quando as bactérias começam a fermentar proteínas, o resíduo disso é muito ruim, é tóxico. Mas é um processo natural. Claro que você não pode ter muita fermentação, porque é sinal de que tem um crescimento de bacteriano gigante ou um distúrbio na sua digestão. Né? Mas, no geral, fermentação é boa. E, obviamente, não poderia deixar de faltar as proteínas, que tem muita polêmica sem evidência científica. Eu ia te perguntar sobre a carne vermelha. Isso. Já antecipei. Acontece às vezes que você vai na churrascaria e sai de lá empachado, né? Claro que tudo em excesso faz mal, né, cara? Mas hoje é recomendado que a gente consuma, sim, em todas as principais refeições, proteína. Porque nosso organismo é proteico. Nosso organismo é proteína pura, cara. Os músculos, as células... Você tem o sistema imunológico praticamente 100% proteico. Os neurotransmissores são quase 100% proteicos. Os hormônios são proteicos. Se não vier da carne, né? Coloca um ovo, alguma coisa assim. Isso, mas exatamente. Porque como é que você fica sem consumir proteína se seu organismo é todo proteico? A linguagem funcional do nosso organismo, o modo que ele funciona é proteico. Ou seja, é como a comunicação. A gente está conversando aqui, está usando português. A comunicação do nosso organismo é proteico, cara. Então, como é que você não consome proteína? Por isso... que, obviamente, é uma polêmica, mas tem muito embasamento científico, hoje se sabe,
que a carne vermelha, sim, ela, se você come porções recomendadas, mastiga bem, né? Claro, comer uma carne, mastigar bem a proteína, porque se você não mastigar é um problema. Não deitar após do consumo da proteína, esperar um tempo. Que ela fica no estômago ali até 2 horas, 2 horas e pouquinho. É mais lenta, então, né? É, porque a digestão é mais difícil. Mas é algo bom para a saúde. Porque, por exemplo, na carne vermelha tem ferro, tem zinco, tem vitaminas do complexo B, tem creatina, cara. E tem proteína. Mas proteína não é tudo. Tem várias coisas ali no meio. Eu vou te confessar que assim, eu evito a carne vermelha por conta da digestão mais lenta, que realmente mais. Eu sinto que é mais lenta, mas é importante, né? Mas aí tem... Todas as pessoas podem comer a carne vermelha? Não, Como é que não é isso? todas, né? Tem alguma... Quer dizer, nem todas devem consumir habitualmente. Por exemplo, doente renal Sim, tem uma certa restrição, entendi. certo? Aham. É a proteína recomendada para você, né? Para a Pra seu população caso. saudável. Você não pode. Saudável. Aham, E aí, no teu caso, tem que consertar o estômago. sim. Não é tirar a proteína, entendeu? A gente tem que tratar, ver o que é que está acontecendo com o estômago. Se não está digerindo bem, pode ser a deficiência de ácido clorídrico, hipocloridria, ou seja, não está produzindo o ácido de forma suficiente ou eficiente no estômago. Porque para a enzima digestiva digerir a proteína, tem que ter um pH, uma acidez específica. Quebrou a acidez, aí não vai digerir bem, aí você vai ter esse problema, cara. E aí vai equilibrar com outros alimentos, com os heróis. Na verdade, ser alimentos e suplementos também. Suplementos, que daqui a pouco a gente vai falar deles. Doutor, os probióticos, né? Tem muitos por aí, eles se tornaram popular também. Sim. Eles realmente funcionam? São todos que funcionam? Hoje a gente vê 20, 25, né, bilhões, tem de Isso 15, mesmo. tem de 10. Qual é o que funciona? É interessante essa pergunta também, porque, só para começar, se você usa probiótico de forma devida, piora a saúde intestinal. Se você usa em excesso, desequilibra a microbiota intestinal. Então, nem sempre, nem para todo mundo e nem Isso. todas as doses. Perfeito. Em primeiro lugar, isso. Agora, Fabrício, nas indicações, a questão é você afunilar a indicação. Entendeu? Se você tem um paciente que você tem uma indicação que é mais simples de avaliar, verificar, você põe aí um lactobacilo, um bifidobacterium, ok. Mas para o paciente que tem uma doença crônica, uma diarreia crônica, uma constipação crônica ou uma doença inflamatória intestinal, não funciona assim. O ideal é fazer um exame que chama microbioma intestinal para ver quais são as bactérias boas ausentes, quais as bactérias ruins, inflamatórias presentes ou aumentadas e equilibrar especificamente. Aqui não tem, você repõe. Ou seja, você vai ver ali quais são as bactérias que você está precisando Isso. para, com base nesse estudo, Isso. fazer a reposição, né? Esse é o ideal. É o que chama de medicina de precisão, né? O ideal é esse. Só que, obviamente, na prática, né, a gente abre mão, sim, de alguns probióticos, mas com muito cuidado, sem excesso, para que não venha prejudicar o paciente também. Tem muita gente, né, que usa o probiótico para tratar uma dor de barriga. Isso. De forma aguda, tranquilo. É tranquilo? Agora, tem outro probiótico que é bom, que é o kefir. O kefir é um probiótico, cara, natural. O que é o kefir, doutor? Perdão, eu não conheço. Kefir, na verdade, é um fermentado Sim. vivo. Um fermentado vivo que no produto da fermentação dele tem algumas substâncias benéficas para o organismo. Inclusive, essa fermentação é dada por fungos, né? E essa população de fungos aí no intestino, essa reposição natural, ela é melhor do que a artificial, né? Que a gente usa cepas separadas. E aquela propaganda, hein, que a criança deve tomar aquele leitinho fermentado que tem lactobacilos vivos, que a gente sempre ouve falar, é bom, não é bom, serve, não serve? Rapaz, Tem efeito ou é propaganda? olha só. A criança, na verdade, a nossa flora intestinal, nossa microbiota, ela varia com a idade e com o tempo, né? Ou seja, depende de se você nasceu de parto normal ou cesárea, se você teve aleitamento materno ou não, se você mamou no peito ou não, como foi sua infância, se você teve contato com bichinhos ou ficou numa redoma de vidro, se você usou antibiótico, corticoides na infância, se você fez uso de medicamentos, algum tratamento maior, tudo isso interfere na sua digital, porque cada um de nós aqui tem uma digital do microbioma. Como se fosse uma memória É único, da cara. vida do que você passou. Isso, ninguém tem uma microbiota igual a outra pessoa. Porque imagina, a gente come diferente, a gente vive coisas diferentes, E são nasceu de mãe diferente. trilhões, né? São trilhões. Trilhões. Então existe uma
assinatura do seu microbioma intestinal, que é tua, eu tenho a minha, cada um tem a sua, certo? Então, isso que importa. Então, quando você vai fazer qualquer abordagem, você tem que pensar nisso, no histórico do paciente, para você fazer a coisa de maneira bem adequada, né? Bem específica, na verdade. Mas pode ser prejudicial à criança? Não. Ah, sim, voltando à criança. A criança, na verdade, ela tem uma diversidade menor, né? E se a criança não teve contato com coisas, não brincou na rua, não jogou bola na rua, ela vai ter uma deficiência, sim. Então, E olha a aí, importância aí, tá vendo? Inclusive para a saúde intestinal, né? mas, entretanto, todavia, o ideal não é fazer com esses fermentados de mercado, Sim. porque além do probiótico que está ali dentro, pode ter outras substâncias emulsificantes, conservantes, que não vai fazer tão bem aí a criança também. Não, doutor, o senhor trouxe algo importante, uma curiosidade. Então, é importante para a saúde intestinal que a pessoa, quando criança, tenha esse contato com a rua, né? Com certeza. Brincar se sujando na lama. Deixa eu te contar uma coisa impactante aqui. Quem modula o nosso sistema imunológico são as bactérias, cara. Se você não tem contato com bactéria, vai ficar mal, seu sistema imunológico vai ficar fraco. Então é um treinamento, e é literalmente um treinamento. Você vai treinando, vai expondo e treinando, entendeu? Sob um controle ali. E isso vai fortalecendo o seu sistema imunológico. Então, cuidado excessivo com a criança pode prejudicar Pode, a cara, saúde da pode. microbiota dela Com pro resto certeza. da vida, né? Aí é que está a questão. Fabrício, eu posso depois ajustar isso? Pode. Hoje, com conhecimento, você pode fazer isso. Mas não é tão simples assim como repor um probiótico qualquer. Sim. Bom, vamos entrar aqui numa questão, o senhor já até citou sobre isso, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre os antibióticos, né? Eles podem prejudicar a microbiota, são todos os tipos, são pessoas específicas, quando na infância, como é esse universo polêmico dos antibióticos em relação à microbiota? Pronto. Primeiro eu vou explicar uma coisa. No nosso intestino existem bactérias boas e bactérias ruins. Como tudo na vida, os bons sofrem mais, cara. Não é verdade? Sim. Os bons são mais sensíveis, são mais emotivos, mais sensíveis. E as bactérias também. Então, quando você usa um antibiótico de amplo espectro, a gente chama, que pega vários tipos de bactérias, elas vão ser a primeira a sofrer uma depressão, né? A diminuição delas. Essa é a primeira, vão ser as boas. Só que tem bactérias boas que protegem a mucosa intestinal. São protetoras do nosso intestino. E quando você elimina elas, o intestino fica desprovido. Fica ali aberto, susceptível a infecções e a inflamações. Então, na verdade, os antibióticos de amplo espectro, esse sim, deve ser evitado. Óbvio que tem momentos que a gente não consegue evitar um antibiótico. Então, o que é que a gente faz? Faz um tratamento profilático, antes, durante e depois do uso do antibiótico, né? E não só antibióticos. Os anti-inflamatórios e corticoides também, eles... imagine que a barreira intestinal é como uma peneira, uma peneirinha, né? E o corticóide, onde esgarça a peneira. E aí começa a passar para a gente, para a corrente sanguínea, coisas não muito boas. Essa peneira volta para o lugar Se sozinho? Se você faz uso transitório, sim. Sim. Mas se faz uso durante muito tempo, porque tem um limiar que a gente chama, que quando rompe não volta mais. Existe um limiar. Só que, Fabrício, qual é esse limiar? Rapaz, é um limiar individual, não tem como eu dizer. Sim. Mas como é que a gente sabe? Quando a pessoa que teve algum quadro de infecção, tomou antibiótico, depois que tomou antibiótico, está meses com diarreia. Sim. Eu já vi pacientes assim, meses com problema intestinal. Esse esgaçou e não voltou para o lugar. É aquela barreirinha que a gente estava falando lá do início. Isso. Né? E aí nós temos que consertar. E temos como fazer essa recuperação. Agora, vamos falar de coisa boa, né? Para tentar fugir de tudo isso, todos esses problemas. Qual o principal passo para melhorar a microbiota intestinal? É a alimentação? É a alimentação, sem dúvida, né? Como eu te falei, existem outros fatores, como o nível de estresse, o sono, né? Se você dorme mal. Até isso influencia. Influencia, cara. É porque se a gente for falar aqui sobre o sono, a gente fica uma hora conversando só sobre a importância do sono na nossa saúde. Mas vamos deixar para depois, né? Então, o sono, o estresse, a atividade física modula, isso já é comprovado, a atividade física modula a nossa microbiota intestinal, mas a alimentação é fundamental. Porque imagine uma coisa, você tem um zoológico cheio de bichinhos, que você tem que alimentar cada um deles. E de repente você usa mais alimentos que fortalecem os ruins do que os bons. Aí os bons vão sendo eliminados e ficam os ruins. É assim que acontece com nossa alimentação. Nós somos responsáveis pela alimentação dessa microbiota. Né? O que a gente vai dar para ela vai determinar como ela vai ser.
Então, a alimentação, sim, é fundamental para você ter uma microbiota saudável. Não tem como você ter uma microbiota saudável comendo mal, porque você vai estar alimentando bactérias ruins, coisas ruins. Então, a alimentação, sim, é o principal para manter uma microbiota intestinal saudável em dia. Uma microbiota que não foi saudável por muito tempo, por muitos anos, tem salvação? Ó, hoje, com o conhecimento, a evolução da ciência, a tecnologia, sim. Como eu te falei, hoje nós temos exames que não só podemos detectar quais são as bactérias que têm no intestino, mas vírus, fungos, protozoários. E, obviamente, aí, num caso desse, você vai ter que fazer uma avaliação mais ampla e ver, obviamente, o que tem de ruim você tirar e o que tem de falta de bom você repor. Sim, Então, tem como, sim, a gente fazer isso. ok. E quais são... E no consultório, doutor, quais são as doenças mais comuns hoje em dia? Pronto. É interessante porque, por incrível que pareça, muitos pacientes não me procuram por problema gastrointestinal. Fadiga física, fadiga mental. É interessante porque tem um termo que chama névoa mental, que é provocada pela inflamação intestinal e a quebra da barreira, que é a dificuldade de raciocínio, concentração e memorização. E a fadiga, pessoa que anda cansada, fadigada, quando a gente vai ver o intestino está estourado, entendeu? Tem poucos sintomas, ou tem sintomas e aprendeu a conviver com eles, Sim. mas isso está trazendo prejuízo. É impressionante que a gente acho que nem passava pela cabeça. Não passa pela cabeça de muita gente que pode causar, né? Depois, enxaquecas, cara, que não trata com nada, também pode ter causa intestinal. As dores musculares, como fibromialgia, não toda a fibromialgia, mas alguns casos são decorrentes da inflamação intestinal. Cãibras é um sinal também de que pode estar o intestino permeável. Retenção de líquido, edema, também é um sinal que pode estar o intestino inflamado. Por quê? Quando rompe a barreira intestinal, acaba passando para a corrente sanguínea resíduos de bactérias, de toxinas e de alimentos. Para a corrente sanguínea, imagine isso. E aí intoxica o organismo. Sim. Isso faz quebrar a barreira hematocefálica, que protege o cérebro. Quebra, puf. E aí, meu irmão, você fica vulnerável. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, porque as pessoas muitas vezes pensam que esses sintomas, enxaqueca, fadiga crônica, fibromialgia, ou seja, os sintomas, né, que são parecidos, que vêm de outras fontes. Mas, na verdade, muitas vezes, como eu falei no início, o Dr. Alessio Fasano fala de que a grande maioria das doenças autoimunes e inflamatórias, elas têm uma origem no intestino. Sim. Certo? Você sabe hoje que a doença neuroinflamatória, né, incluindo Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, tem uma relação gigante com o intestino. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre as mais comuns com essa Isso, relação. tem. É tanto que hoje tem a assinatura do Alzheimer, cara. Geralmente, esses pacientes que têm essas doenças têm uma pouca variedade de bactérias, né? Uma pouca variedade. E isso pode ser por vários motivos. Mas a diminuição na variedade de bactérias é um marcador de atenção. E é muito comum, né? Então, a pessoa que desenvolveu o Alzheimer pode ser genético, mas também pode vir da vida... O genético é a menor porção, né? Acredita isso aí que em torno de 10%, 15% no máximo. Pode ser, então, do estilo de vida alimentar A grande essa maioria pessoa, é estilo de vida, cara. causa Incluindo... essa inflamação intestinal ali da microbiota por anos, a vida inteira, e que acabou desenvolvendo. Só que, parênteses, né? Eu vou fazer aqui. Não só a microbiota, mas o estresse, insônia, né? A ansiedade, isso também interfere nessa doença neurodegenerativa, né? Ou seja, o nível de estresse, ansiedade, o mal dormir, o sedentarismo. Hoje se sabe que um fator de prevenção para Alzheimer é musculação. Sim. Musculação. Então vamos malhar. É isso aí. Então, essas são as doenças autoimunes mais comuns por conta da microbiota? Tem como a gente listar algumas? Tem. As doenças mais comuns que a gente vê na prática, em primeiro lugar, é a tireoidite. A inflamação da tireoide. Isso mesmo. A tireoidite, que é a inflamação da tireoide, que isso já tem na literatura médica há 20 anos, pelo menos. E é bem relacionada com doença celíaca, inflamação e sensibilidade a glúten. Acho que quando o senhor fala isso, muita gente se assusta, né? Poxa, mas a tireoide vai estar ligada ao intestino. Depois tem uma síndrome que muitas pessoas não conhecem o nome dela, mas quase todo mundo tem, que é síndrome de Sjögren, que é olho seco e boca seca. Ah, sim. Que é autoimune e tem a ver com o intestino. Olha. Depois você parte para a questão da fibromialgia, né? Que é muito comum, dores musculares e dores articulares também.
Depois você tem psoríase, que é mais comum, Sim. e artrite reumatoide por último. Essas são as mais frequentes, né? Ou seja, o lúpus é mais raro, um pouco mais raro, as outras doenças são um pouco mais raras. O que a gente vê na prática é tiroidite, Sjögren, psoríase, fibromialgia e artrite reumatoide. Se essa pessoa ela já tiver a predisposição genética, mas ela cuidar do intestino dela, manter saudável, ela pode evitar o desenvolvimento dessas doenças? Como eu falei, para ter a doença tem que ter a genética, o gatilho e o meio, Sim. né? Então, se você tem uma predisposição genética e não tem um gatilho e nem um meio propício, é possível sim você não desenvolver a doença. Doutor, e a aparência das fezes pode indicar algum problema intestinal? Pode sim. Não só a aparência, mas a consistência também, pode. A aparência, porque nas fezes, obviamente, se você tem as fezes mais amareladas ou mais escuras, isso significa que o intestino está doente. Se você tem umas fezes tão escuras que parece carvão, isso quer dizer que você está com doença bem importante no intestino. A mesma coisa se você tem umas fezes bem amareladas, quer dizer que você tem algum problema também ali que não está digerindo as gorduras, né? E as fezes escuras quer dizer que você pode ter algum sangramento no estômago, no intestino. Okay? Essas são as coisas maiores, né? Sim. A consistência das fezes. Se você tem fezes fragmentadas ou fezes finas, isso é sinal de inflamação intestinal, né? Pode ser sinal de inflamação intestinal, melhor dizendo. Então, essas fezes que são mal formadas, o trânsito intestinal pode estar acelerado, né? E você não está dando tempo de absorver os nutrientes. Inclusive, tem pacientes que falam que sai pedaços de alimentos nas fezes, entendeu? Isso porque não está absorvendo direito, ou porque não está digerindo, ou porque não está absorvendo os dois, né? Sim. Não digere, não absorve, e aí sai nas fezes ali os É resíduos. verdade. É como se fosse uma impressora ali do que está rolando ali naquele intestino, né? A gente não Exatamente. consegue ver, mas através da aparência das fezes ela pode Isso. indicar realmente que tem algum problema Exatamente. acontecendo. E só para encerrar, um alerta para constipação intestinal, obstipação intestinal, né? Muitas pessoas têm, isso não é saudável, cara, porque a incidência é que as pessoas que têm esse problema, ela tem uma chance maior de ter a quebra da barreira intestinal. Sim. E o vazamento de substâncias tóxicas para a corrente sanguínea. Entendeu? Então é bom avaliar. E eu digo para você, na prática, a grande maioria dos pacientes que eu atendo com constipação intestinal, esses pacientes, eles são passíveis de tratamento, ou seja, eles melhoram com o tratamento. A grande maioria. Doutor, agora tem muita gente que acha normal, né? Acha que é comum. Porque aprendeu com a avó que é só tomar um chazinho ali de hortelã, de erva doce, ou tomar simeticona, né? Que pode melhorar o sintoma e que tá tudo certo, é algo normal. Minha mãe foi assim, né? Meu pai foi assim. Não é normal, então, né? Essa Não é constipação. normal, cara. Como eu te falei, ter refluxo, gases, distensão abdominal, má digestão, empachamento, cólica, diarreia ou constipação não é normal, ok? Claro que tem um limite para isso, mas de forma geral não é normal. E eu me lembro também, você falou aí da infância, de meu avô, tinha um barrigão gigante assim, e meu avô batia na barriga, soltava gases e dava risada e achava que aquilo era maravilhoso. Bate o tamborzão assim, né? Bate o tambor, fala assim, eita que tá cheio de gás. Exatamente, Vira piada. mas não é normal, né? Não é normal. A gente tem que aprender a se observar mais. Sim. Né? Observar não é ficar paranoico, não. Né? Nem ansioso com isso. Mas se observar um pouco. Se você vem a vida toda de um jeito e começou a aparecer algum sintoma gastrointestinal diferente, por que não buscar uma avaliação de um profissional? Sim. Doutor, existe também a ressaca alimentar do intestino? Por exemplo, foi na churrascaria no domingo, na segunda-feira acordou com fadiga, com dor de cabeça. Pode causar? Existe a ressaca da microbiota? Isso é mais comum do que a gente pensa, a ressaca alimentar. Mas se dá mais pela fermentação do alimento. Então, consumo, mesmo cerveja sem álcool, que fermenta, e as massas, cara. Principalmente as massas. É mais fácil você ter uma ressaca por consumir massa do que consumir proteína. Então, se você consome muita massa, principalmente trigo, e é normal porque eu tenho muitos pacientes que chegam na terça-feira, não é na segunda. Na terça-feira, falando, na terça-feira eu amanheci muito mal. Eu pergunto o que foi que você consumiu no domingo? Por quê? Isso é tardio, não é uma coisa imediata. Mas tem. E realmente
eu tenho atendido muitos pacientes com essa queixa também. Se a pessoa se cuida a semana inteira, mas aí chega no final de semana, coloca o pé na jaca, essa inflamação pode acontecer ou é algo que acontece de forma acumulativa? Olha só, um dia que se você tiver se você tiver suscetível, se seu organismo seu intestino estiver permeável, inflamado, um dia que você come um alimento que te sensibiliza, ele vai te inflamar de 3 a 5 dias. Nossa, então a ressaca dura bastante. Dura. Mais do que a ressaca do álcool. Começa na terça e vai até a sexta, cara. A ressaca do álcool não, porque o álcool também pode inflamar, né? Pode. A ressaca, eu digo, a ressaca moral, a da balada, né? Aquela ressaca da dor de cabeça. É impressionante. Pois é. Bom, a gente vai abrir agora espaço para nossa equipe de especialistas fazer uma pergunta para o doutor. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou farmacêutica e do time comercial da Singular Pharma. E a pergunta hoje é: doutor, quais são os melhores suplementos quando a gente pensa em saúde da microbiota? Isso é importante, porque não é receita de bolo, pessoal. Não existe suplementação de bolo, ou seja, isso depende muito do indivíduo. Mas em linhas gerais, você tem que observar, porque você tem que observar o funcionamento do intestino dele, né? É diferente você tratar um paciente que tem mais sintomas altos, azia, refluxo, gases, do que o paciente que tem mais diarreia, né? Então, deixando claro isso. Mas, em linhas gerais, o que a gente usa? A gente usa muito enzima digestiva, principalmente se o paciente tem empachamento, né, má digestão. Nós utilizamos também, obviamente, suplementos como a glutamina, que é para melhorar a mucosa intestinal, zincocarnosina, que é para cicatrizar o intestino, quercetina e berberina, para melhorar também as junções intestinais. E, obviamente, não poderia faltar os probióticos, de preferência individualizado. Não receitas prontas, né? Mas individualizado para cada paciente, para cada sintoma que o paciente tem. Então, são basicamente esses suplementos que a gente utiliza. Então, aí, as enzimas digestivas, glutamina, zincocarnosina, quercetina, berberina, probióticos. Tem mais? Muito mais. Eu estou falando aqui só para dar uma amostra do que tem. E dizer também que não é algo simples e unitário, né? Você vê que é algo um pouco mais complexo, mas todos esses, bem indicados, ajudam e muito a digestão e a saúde intestinal. É isso aí. Antes da gente partir para o final da nossa conversa, eu quero te fazer um convite. O doutor já foi até o Connect? Já participou? Não participei ainda. Esse ano, então, por favor, está convidado. Queria te convidar para participar da 3ª edição do Congresso Norte e Nordeste de Casos e Terapias Individualizadas, o Connect, que esse ano vai acontecer nos dias 13 e 14 de novembro aqui em Salvador, reunindo os maiores nomes da medicina e nutrição do Brasil. As inscrições já estão abertas e você pode se inscrever nesse QR Code que aparece aí na sua tela. Mais informações no @ConnectEducacão, educação sem cedilha e sem o tio, e 2 N's no Connect. É um evento incrível, com salas simultâneas, diversos assuntos, os maiores nomes da medicina e da nutrição do Brasil. A gente se encontra lá, então, nos dias 13 e 14 de novembro. Doutor, eu tenho certeza que quem assistiu a gente está agora ligando aí para seu especialista para marcar uma consulta, porque são sintomas muito comuns. É verdade. Né? Muito comuns que a gente passa por eles desde a infância, em alguns momentos da vida, e a importância para manter uma vida saudável e a longevidade. Isso, né? Tá muito ligado à longevidade, né? Muito ligado. E a vida saudável. É isso aí. Eu já tô aqui, o doutor tava falando, eu tava ligando já para a secretária dele para marcar minha consulta lá, do Fabrício Silveira. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Pelo seu trabalho. Obrigado, meu caro. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. E se você gostou desse episódio, não esqueça de dar seu like e compartilhar esse conteúdo para ficar por dentro de tudo que é de mais atual em longevidade e vida saudável. Siga @SingularPharma, @Academia da Menopausa e @ConnectEducacão. Mais informações sobre esse vídeo você encontra na descrição. É isso aí, a gente se encontra então no próximo episódio. Não esqueça, pode mais saúde? É claro que pode. Até a próxima.